Vamos ler inteiro de novo, embora o foco está na parte final do capítulo. E eu peço até para nós relermos, porque apesar de a gente ter lido ontem, ter lido hoje, a palavra se renova e tem outros irmãos que não estavam aqui também, né? Então, alguns já conhecem, outros ainda não. Eu estou aqui fazendo igual irmão Gino, eu estou com duas versões aqui na minha frente, aqui, né? Então, às vezes eu vou usar uma, às vezes eu vou usar outra, né? Porque, como eu falei para os irmãos, a versão textual, eu indico, porque talvez é a melhor tradução que a gente tem, tanto do hebraico como do grego, na língua portuguesa hoje. E eu vou fazer uma leitura primeiro na versão João Ferreira atualizada e depois nessa textual com os irmãos, tá? Então, quem tiver atualizada e quiser ler junto comigo essa tradução, a gente pode ler junto. Isaías, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui nessa atualizada. E aí nós vamos ler juntos. João Ferreira atualizado, Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós já salientamos que a palavra Senhor aqui não é Yahvé, porque não está toda com caixa grande, mas S maiúsculo e as letras minúsculas, indicando que Senhor aqui é o Adonai, é o soberano comandante, é o Senhor governante de todo o universo. Que é, claro, Yahvé, mas aqui está dando o título a ele de governante supremo. Eu vi Adonai assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Quem quiser ler junto comigo, tiver a mesma tradução, tá? E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos, com o coração, se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como um terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Eu queria só ler também, na versão textual, que diz assim: e aconteceu no ano da morte do rei Uzias que eu vi Yahvé assentado sobre um trono alto e sublime, e a casa cheia de sua glória. Por causa do ato traidor, se havia feito estar em pé os serafins. Cada um tinha 6 asas, 2 para cobrir seus rostos, 2 para cobrir seus pés e 2 para voar. E alternando-se clamavam: Santo, 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 Yahvé Tsebaoth, a terra está cheia da sua glória.
e os umbrais das portas tremiam ao clamor da sua voz, e a casa estava cheia de fumaça. Então disse: ai de mim, morto estou, eu, homem de lábios imundos, que habito em meio de um povo de lábios imundos. Tenho visto com os meus olhos ao rei, a Yahvé Tsebaot. Mas um dos serafins voou até mim com uma brasa na mão, que havia tirado do altar com uma tenazes. E tocando com ela minha boca, disse: eis que isto toca teus lábios, removida é a tua culpa e limpo o teu pecado. Então ouvi a voz de Yahvé que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois: anda e dize a este povo: com ouvido ouvireis, porém não de nenhum modo entendei. Vendo vereis, porém de nenhum modo percebei, porque o coração deste povo foi endurecido, e a seus ouvidos ouviram com dificuldade, e fecharam seus olhos, não seja que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam. Ainda sim os sararei. E perguntei: até quando, Yahvé? E declarou: até que as cidades estejam assoladas e sem morador, e não haja homens nas casas, e a terra venha a ser uma desolação completa, até que Yahvé haja afastado o homem, e os lugares abandonados sejam muitos em meio da terra, e ainda que resta nela a 10ª parte, de novo será varrida. Porém, como carvalho ou azerinha, ao serem cortados, ainda lhe resta a cepa. Então, vamos também para um texto de Mateus, capítulo 12, agora, irmãos. Mateus 12. Nós vamos ler do versículo 11 e até o 11 e até o 15. Não, Mateus 12, não, perdão, eu estou lendo 13 aqui, perdão, irmãos, é o 12. O 12 vai ser do capítulo 12, versículo 38 até o 42. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Agora, vamos ler o capítulo 12 ainda, versículo 46 ao 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Agora vamos no capítulo 13, versículo 10 e 11, até o 15. Do 10 ao 15, na verdade. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Detalhe, aqui no texto grego, segundo Westcott, aparece
neles começou a se cumprir a profecia de Isaías. E o verbo grego não tem como ser traduzido para a nossa linguagem. Na verdade seria, neles começou a se cumprir, está em andamento e continuará. Isso não tem como ser traduzido aqui. Mas é assim que está no original. Neles começou a se cumprir, está em andamento e continuará. A profecia de Isaías, que diz, aí ele vai citar o que lemos lá em Isaías 6. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Amém. Então, amados, nós paramos bem nesse trecho aqui de Isaías, de Mateus capítulo 12, na reunião agora à tarde, e nós falamos que aquele pecado cometido pelas autoridades judaicas e que foi seguido de forma com aquele complexo da liderança pelo povo, mudou, foi um ponto de virada dentro do Evangelho de Mateus em relação ao ensino do reino. Nós vimos também que se os judeus, se as autoridades e o povo tivessem crido no oferecimento do reino, nos milagres e no rei, o reino teria se manifestado imediatamente. Nós vimos que o Senhor também falou acerca de João Batista. E se vós quisesseis ter crido nele, ele seria o Elias que estava para vir. É que tem irmãos que vai dizer que João Batista era o Elias profetizado em Malaquias. Por 2 motivos nós não podemos concordar. Porque o texto original fala: eis que vos envio Elias o tesbita, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João Batista não era tesbita, ele não era de Tesbe. Ele não podia ser o Elias que foi assunto num carro de fogo ao céu. Num redemoinho, né? Carros de fogo passaram e ele ascendeu num redemoinho. Outra coisa, Jesus mesmo disse que João Batista seria o cumprimento se vós quisesseis ter crido nele. Irmãos, os judeus creram? Não. Então, não tem como ser o João Batista. E aí, o que Jesus diz no Monte da Transfiguração? Quando os discípulos falam, mas se a glória já está aqui, por que está dito que Elias tinha que vir primeiro? A gente não viu Elias. É a lógica. Lembra que em Mateus 16 o Senhor fala assim, aqui estão alguns que não passarão pela morte enquanto não verem o reino de Deus com poder. Irmãos, isso se cumpriu ou não? Sim. Aonde se cumpriu? O nosso texto acaba ali, né? Mateus 16. Mas a história continua. Capítulos e versículos não fazem parte do original, isso foi colocado mais tarde. 6 dias depois, tomou Jesus a 3 de seus discípulos e os levou em particular a um alto monte, muito provavelmente o Monte Hermon. O Monte Hermon coberto de neve, a 3.000 metros de altura. E Jesus subiu ali com os discípulos diante da neve, e sua veste se tornou mais branca do que a neve. Que contraste lindo, porque quem estava ali conseguia olhar para a veste de Jesus e para a neve no chão. E a brancura da neve se tornou manchada, perto da brancura luminosa das vestes do Senhor Jesus. O seu rosto resplandecia como o sol. Moisés e Elias apareceram, e o Filho foi exaltado diante deles. Isso era um cumprimento, uma miniatura do reino exibido em poder. Aí os discípulos entenderam. O reino foi mostrado para nós. Mas onde está Elias? Não está dito em Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? O grande e terrível dia do Senhor que deve ser o que precede a vinda do reino. Mas até o reino já se manifestou. Até a miniatura do reino já aconteceu. Aonde está Elias, Senhor? Aí o que Jesus responde? Lembra que a gente citou de manhã? O que o Senhor fala para eles? Mateus 17. Na verdade, vos digo que Elias já veio. E não o reconheceram. E fizeram com ele tudo o que queriam. Aí todo mundo fala, então João Batista é o Elias. Mas aí Jesus só acrescenta, mas na verdade Elias virá. Uai, peraí. Elias já veio. E não reconheceram. E fizeram com ele tudo o que queriam. Mas na verdade Elias virá. Então quer dizer uma coisa. Parcialmente, João Batista veio no poder e no espírito de Elias. E cumpriu parcialmente a profecia. Mas de forma nenhuma ele é o Elias final.
Por quê? Porque não reconheceram e fizeram com ele tudo o que queriam. Mas agora um Elias final virá. E não farão o que querem com ele. Você pode ter certeza disso. E aí, irmãos, o próprio Senhor, vamos lá agora para Mateus capítulo 11. Vamos ler aqui Mateus capítulo 11. Quando Jesus está dando testemunho de João Batista, tem uma coisa muito importante que ele diz aqui, que nos ajuda a entender por que João Batista não foi o cumprimento final da vinda de Elias e da manifestação final do reino em poder. O arauto que precedia o reino que deve vir em poder. Por quê? Porque não somente eles rejeitaram o arauto, como rejeitaram o rei também. Começaram rejeitando o arauto, que é João Batista, e por fim rejeitaram o próprio rei. E blasfemaram contra o Espírito Santo, que evidenciava o rei. Então aqui no 11, quando Jesus está falando de João, ele dá uma palavrinha aqui que na nossa versão não está muito bem traduzida também, mas quando a gente olha o texto original, as coisas vão ficando claras. Então ele diz assim, Mateus 11, versículo... vamos ler do 11 até o 14. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora olha o 14. O que está escrito no 14? E se o quereis reconhecer. Tem alguém que tem outra tradução? E se quereis aceitá-lo. Oi? E se quereis dar crédito. Se desejar e aceitar. E se desejar e aceitar. Na verdade, o verbo grego fala, e se tivesseis crido nele. Certo? Porque eles não creram. Se tivesseis crido nele, ele seria o Elias que estava para vir. Irmãos, mas eles não creram. Então um outro Elias deve vir para fazer o que João só fez de modo parcial. Eles rejeitaram o arauto do rei e por fim rejeitaram o rei. Nós vimos a rejeição do rei em Mateus capítulo 12 hoje à tarde. Nós vimos a implicação dos 3 milagres messiânicos. Nós vimos, irmãos, por que o reino que estava prestes a se manifestar, se eles tivessem crido, irmãos, o Senhor conseguiria ter manifestado o reino e imediatamente, porque quando ele fala assim, se expulso demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, é porque é chegado sobre vós, o quê? O reino. A ideia no texto original também fala de que estava iminente, pronto, eles só precisavam receber. Se tivessem recebido, o reino teria vindo em poder naquele momento. Mas eles não creram. E quando eles não creram e blasfemaram contra o Espírito, lembra que foi um pecado que os líderes cometeram naquele nível de consciência, de luz, e o povo apoiou. O povo não quis tomar uma decisão diferente dos líderes, o complexo da liderança em Israel. Se o rei é bom, o povo é bom. Se o rei é mau, o povo é mau. Se o rei concorda, o povo concorda. Se as autoridades dizem, o povo segue-a. O povo a segue. E aí o que acontece? Eles concordam que Jesus fazia milagres pelo poder de Beelzebul. E o que acontece, irmãos? Começa a ser usada uma expressão em Mateus muito interessante. A partir daí, os irmãos lembram que a gente leu no capítulo 12. O que está escrito lá? Uma geração má e adúltera. Por que ele fala geração? Porque foi um pecado nacional. Agora, como nação, a luz vai começar a ser escondida deles. A luz vai começar a ser escondida deles como nação. Uma geração má e adúltera pede um sinal e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Agora, presta atenção numa coisa, irmãos. Apesar da luz começar a ser escondida deles, parece que ainda havia um último toque de misericórdia. Haverá um último sinal que, se eles rejeitarem também, eles serão totalmente, então, deixados como nação na sua dureza. Porque o maior de todos os sinais, o maior de todos os milagres, qual que é? Hã? Pode falar, Luan. A ressurreição do Senhor Jesus. Como diz um irmão, se você creu na ressurreição de Jesus, qualquer milagre fica pequeno. Você pode aceitar qualquer coisa.
Um cético falou o seguinte: o cristianismo repousa não nesse ou naquele milagre, nem mesmo no nascimento virginal, ou na morte por expiação, ou em qualquer evento sobrenatural que ele arrogue ter. Apenas um milagre é necessário. Se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então tudo é verdade. Se Jesus Cristo permaneceu na morte, nada pode ser dado crédito. A ressurreição do Senhor Jesus. E nós vimos o que aconteceu. Quando o sinal de Jonas foi dado para eles como último toque de misericórdia, o que eles fizeram? As autoridades dos judeus. Pagou os guardas. Olha, vieram os discípulos dele e roubaram o corpo enquanto dormiam. Enquanto nós dormíamos. Mas peraí, mas se vocês dormiam, como é que vocês viram que os discípulos vieram roubar o corpo? Uai, os discípulos roubaram o corpo, mas nós não vimos porque estávamos dormindo. Como assim? Uai, não, mas como é que eles estão dormindo e vendo que o corpo está sendo roubado? Só aí já é uma contradição. 60 soldados romanos guardando o túmulo contra 12 pescadores. O Pedro era tão bom na espada que foi cortar o pescoço, cortou a orelha. Você acha que tinha condição, irmãos, de 12 discípulos incapacitados lutar contra 60 soldados romanos que estavam correndo perigo de vida, porque se eles falham na missão, a vida deles paga por aquilo que eles estavam guardando. Era um soldado romano, irmão. Eu sempre falo, não era um guarda americano comendo rosquinha. Era uma máquina de matar. 60 soldados romanos. Aí 12 homens, com o líder que não sabia nem manusear a espada direito. Vai lá e rouba o corpo com eles dormindo. E eles viram dormindo. E não fez nada. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Ó, Pai. Deu um pesado sono. Um pesado sono. Foi mesmo, dormiram mesmo. Dormiram. Dormiram. Ficaram mortos como uma meba a hora que o anjo desceu, né? Ficaram igual manteiga derretida no chão. Mas, irmãos, olha só que coisa, a cegueira deles. Jesus ressuscitou, ele era Cristo mesmo, ele ressuscitou. Eles se convertem, irmãos? Não. E não só não se convertem, como passam a perseguir os apóstolos. E Paulo vai dizer que eles se tornam inimigos de Deus, do Senhor Jesus e do Evangelho. Divulgam a mentira, né? E saem perseguindo os apóstolos, divulgando a mentira, perseguindo os apóstolos e perseguindo a pregação do Evangelho por onde quer que ela ocorresse. Então, esse texto de Mateus, quando fala aqui desse ponto de virada, vai nos ajudar a entender o mistério do endurecimento de Israel. Por que como nação eles estão duros até hoje? E o que acontece? A luz começa a ser removida deles, o Senhor esconde o rosto deles. O Senhor esconde o rosto deles. Isso está profetizado em Isaías. E aí, irmãos, para que nós não caiamos, como eu falei aqui, né? Graças a Deus, você não sabe a alegria que nós passamos de Romanos 9, né, Edivaldo? E agora nós interpretamos de maneira correta o endurecimento do coração. Como que Deus podia endurecer o coração daquele povo? Acaso Deus quer que eles não se convertam? Deus não quer salvá-los? Não. Isaías está falando do ponto de vista da ótica de Deus. Torna insensível o coração desse povo. Veda-lhes os olhos. A palavra no hebraico é passa e cola, de maneira que os olhos não consigam se abrir mais. Unte com betume, de maneira que eles não consigam abrir mais os olhos. Eles mesmos. E por outro lado, eles mesmos. Aí, quando Mateus vai citar o versículo, vocês perceberam a diferença? Quando Mateus cita o versículo de acordo com a Septuaginta, ele faz uma pequena explicação dada pelo Espírito Santo do texto de Isaías. Então, eu pediria para a gente ler de novo Mateus 13, para nós vermos essa explicação. Porque lá em Isaías está, torna, faça, seja. E aí, Deus decretou, Deus quis, Deus... né? É igual Deus endureceu o coração de Faraó. É mesmo. Mas quantas vezes Faraó endureceu o seu próprio coração primeiro? Sem contar que a palavra hebraica não sugere que era Deus que queria, mas a palavra hebraica sugere que Deus reforçou o que Faraó tinha começado. Eu não lembro da expressão hebraica, mas lá quando fala que ele endureceu, o irmão Geisler, ele mostra que a palavra hebraica sugere que é reforçar o que Faraó já começou. Porque Deus não pode ser a fonte do mal sobre nenhuma das suas criaturas. Deus não pode induzir ninguém à dureza. Porque ele não faz o mal e não é tentado pelo mal. Irmãos, rejeitar Cristo é algo bom ou mal?
Hã? Mal. Como que Deus poderia então fazer o mal? Ah, mas ele fez. Não. Você tem que ver essas coisas com as explicações dadas em outros textos. Em Mateus 13 está explicando para nós Isaías. Isaías está colocando do ponto de vista soberano de Deus uma ação que todavia Mateus vai colocar que é por culpa dos judeus. Por isso é como se Deus dissesse, vocês querem ficar duros? Então duros agora vocês vão ficar. Entendeu? Que outro sinal eu posso dar mais? Os irmãos viram, quem estava aqui de tarde, lembra da implicação que foi aquela blasfêmia que eles fizeram. Depois de 2 anos, lembra? Os milagres messiânicos, as evidências inegáveis, com toda a luz, com toda a consciência, Jesus viu que havia no coração dele entumeses, ódio, deliberação, decisão. Nós vamos dizer que Deus é o diabo, mas não vamos nos render. E vamos matar Deus. E é o maioral. E não só é o maioral dos demônios. Ele está aliado. O texto de Mateus diz que ele está aliado. O texto de Marcos diz que eles diziam que ele estava possesso por Beelzebu, o chefe dos demônios. E tem mais uma coisa, irmão. Beelzebu é o nome mais imundo que os judeus dão para o diabo. Porque significa rei do excremento, rei do monturo, do lixão, das pestes e das doenças. Eles dizerem que Jesus estava possuído por Beelzebu explicava o ódio que eles tinham. E outra, no texto de Marcos tem mais uma nota, irmãos. Veja quão grave foi o que eles fizeram. É dito que eles falam assim, este, ou em grego, significa esse aí. Esse aí. Um desprezo, sabe? Esse aí não expele demônios, só expele porque está possesso pelo maioral deles. Esse aí. E aí quando o Senhor repreende eles, tem mais uma nota impressionante que eu queria ler com os irmãos. Vamos lá. Eu falei pra gente ler Mateus, né? Mateus 13. Vamos ler Mateus 13, depois nós vamos em Marcos olhar mais uma coisa importante. Porque Mateus 13 vai dizer para nós que eles estavam cumprindo o que estava escrito em Isaías. Mateus 13, verso 11. Ô, irmãos, porque se nós vermos assim, nós vamos ver o amor e a justiça de Deus. Deus vai ser, como deve ser, inocentado no nosso coração. Deus não pode ser a causa do mal. Deus permite que as coisas aconteçam, mas Ele mesmo não força ninguém a ser mal. Ele usa até mesmo o mal feito pelas criaturas para provocar um bem maior, mas Ele mesmo não causa o mal. Não deseja que o mal aconteça. Então, no capítulo 13, versículo 11, ele diz assim, ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Está falando do povo, da multidão. Pois ao que tem se lhe dará. Ao que tem o quê? Se nós lermos o contexto, tem coração aberto. Se lhe dará mais revelação. Mas ao que não tem, ao que fechou o coração, até a luz que eles tinham, agora vai ser tirada. Durante 2 anos, eles viram luz sobre luz sobre luz, seguindo o Senhor nas suas evidências messiânicas. Mas agora, até essa luz que eles têm vai começar a ser tirada deles. E aí diz, mas ao que não tem, até o que se tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para esconder a luz, não para facilitar. Então não vamos... Jesus fala por parábola para ficar tudo mais fácil. Não era normal, é para esconder mesmo. É isso aí, ó. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Você vê como Mateus coloca? Mateus está colocando que a culpa é do povo. Mas o Isaías não falou que é Deus que está colocando a cegueira? É. Só que Mateus está colocando a culpa no povo. E ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles está se cumprindo. Começou a se cumprir, está se cumprindo e continuará. O cumprimento da profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Agora vem a conjunção. Por quê? Por que a profecia de Isaías vai se cumprir neles? É porque Deus quis que a profecia acontecesse? Olha a explicação de Mateus. Posto porque, devido a que o coração deste povo. Eles quiseram, irmãos. Eles foram fechando os olhos para a luz até que se endureceram totalmente. Porque o coração deste povo, por que está começando a se cumprir neles o que Isaías disse? Sim, Deus disse, na sua soberania e onisciência, ele viu que isso ia acontecer. Mas por quê? Por quê, irmãos?
Porque é o coração do povo. Irmãos, Deus não é a fonte do mal. Bendito seja o nome dele. Louvado seja o Senhor pela sua bondade e justiça. A justiça e a soberania não estão em conflito com o seu amor. Deus não é a fonte do mal. Como disse Moisés, eis a rocha. Todos os seus caminhos são retos e justos. Deus é justiça e nele não há nenhuma falta de verdade. Se há alguma coisa acontecendo foi porque o povo primeiro. Aí neles vai se cumprir o que Deus disse. Vai tornar. Agora vai tornar. Agora vão ficar cegos. Agora não vão ver. Mas não vão ver porque eles quiseram ficar assim. Você pode falar, irmão, por que você está dando ênfase nisso? Irmão, porque isso deixa crente doido. Tem irmão que não consegue dormir à noite com medo de Deus estar endurecendo o coração do parente, não vai salvar o parente, porque Deus tem um santo mistério da sua vontade de querer que um seja salvo e outro não, para ser glorificado. O que é isso, irmão? Se Deus fizesse isso, claro, ele seria justo, mas cadê o amor? Você não tem coragem de fazer isso com uma criatura, com um cachorro. Aí, ó, irmão Valdair, né? Tem coragem de pegar o cachorrinho aqui e maltratar ele de propósito? Com um cachorro você não tem coragem. Ah lá, ó. Em vez de maltratar, machucou, tá lá o esparadrapo lá cuidando do bichinho. Agora, se eu que sou essa porcaria de maldade não consigo fazer isso com um cão, você acha que Deus vai pegar o homem que originalmente ele criou a sua imagem, soprou seu né chamar dentro dele, deu o filho dele para salvar esse homem, para endurecer de propósito, para lançar o santo mistério da minha vontade, queima para mim te mostrar. O que é isso, irmão? Graças a Deus, Romanos 9 tem outro contexto. Graças a Deus que tem outros versículos que vão ajudar a entender aquilo. Aqui está falando, Daniel, que eles fecharam os olhos. Eles fecharam. É por isso que neles está se cumprindo o que Isaías disse. Entendeu, amados? E quando a luz começa a ser tirada deles, o que acontece? Lembra de Isaías, quando Isaías diz, Senhor, a condição do povo vai ser assim até quando? Até quando? Tem um até. Mas olha que maravilhoso, irmãos. O povo como nação, os fariseus, líderes que blasfemaram contra o Espírito Santo e estão sem perdão. Mas o povo que concordou com a decisão serão deixados endurecidos, porque eles não têm a culpa principal, serão deixados como nação endurecidos só até um período, não para sempre. Não para sempre. Isso não indica, irmão, que cada indivíduo israelita não possa crer em Jesus. É como nação que eles vão ser deixados nessa condição. Senão os discípulos não tinham. Até quando? Lembra de Isaías que a gente leu? Como é que está o texto lá? Até que as cidades sejam desoladas e fiquem sem homens. E a terra, e ali pode ser ambíguo, pode ser a terra de Israel, e a terra mesmo, seja de todo devastada. Sabe quando isso vai acontecer, irmãos? No tempo dos 7 anos da tribulação e da grande tribulação. Aí Deus vai se voltar para Israel novamente. Então tem um até. O tempo é parcial e também o endurecimento é parcial no que diz respeito a não ser todo o povo, mas sim só uma parte. Até aquela que está grávida. Como confirma Miqueias, né? Agora, irmãos, a luz está escondida deles. Como nação, eles estão endurecidos até um tempo. E Jesus fala. Agora, só para os irmãos verem como foi mais grave ainda o que eles fizeram, o texto de Marcos 3 tem um outro ponto que eu queria apresentar para os irmãos para complementar essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo e também tranquilizar os irmãos com relação a isso. Ah, irmão, quantos irmãos estão com medo desse negócio? Com medo, principalmente no meio neopentecostal. Não testa não, varão, que aqui é Deus. Aqui é Deus. Aqui é Jeová, vaso. Se duvidar, já sabe. E o coitado do irmão, que aceite tudo sem duvidar, sem testar, sem nada, porque pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Ô irmãos, nós vimos o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E olha em Marcos 3, quando ele relata a mesma coisa feita pelos fariseus, e pelos escribas, doutores de Jerusalém. Marcos, primeiro Marcos 3. No capítulo 3, versículo 29 e 30. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre.
visto que é réu de pecado eterno. Outra coisa, réu de pecado eterno, a tradução mais correta aqui é: ele pecará para sempre. Ele pecará para sempre. Não tem perdão porque pecará para sempre. Por que pecará para sempre? Porque não tem mais como o Espírito gerar arrependimento. Ele se endureceu de tal ponto para a luz que não tem como a luz entrar mais. Então vai pecar para sempre e por isso não tem perdão. Porque nunca vai se arrepender. E aí, o versículo 30 fala: isto porque... O quê? Porque o quê? Diziam: está possesso de um espírito imundo. Aqui também, a palavra no grego não é diziam. O verbo dizer aqui no grego é perseveravam em dizer. Insistiam em continuar dizendo. Depois que Jesus fez a advertência, eles não pararam de falar. Eles continuaram incisivamente falando. É elegei no grego. Esse prefixo de eta com legei, que é falar, dá o entender de continuidade, de persistência em falar. O que indica que a blasfêmia contra o Espírito Santo não foi uma palavra só que falaram de forma isolada, mas foi o ato insistente do coração de permanecer com toda a luz que tiveram, insistindo que ele estava possesso de Beelzebul. Como pode, irmãos? Vendo que Satanás não divide a casa dele. Né? Depois de entender tudo, permaneceram com a mesma atitude de coração. Aí nesse grau aqui, não tem perdão. Perseveraram em dizer. Tá vendo, irmãos? Então agora o que Cristo vai fazer? A luz vai começar a ser escondida deles. E o reino, que era para se manifestar de forma imediata, foi ocultado. E como a gente leu em Mateus, vamos voltar aqui para Mateus agora. Vamos voltar para Mateus. No versículo... É interessante, irmãos, porque depois que o Senhor fala isso para eles, e continua falando para eles do perigo, do coração falar, a boca falar do que está cheio, o coração tudo, aí eles que tinham falado lá em Marcos, esse aí está possesso, e perseveravam em dizer isso. Quando Jesus acaba de dar aquela solene sentença sobre eles, olha a hipocrisia no versículo 38 de Mateus 12. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, primeiro você fala que o homem está possesso pelo diabo e depois você chama ele de mestre? Hã? Como é que pode uma coisa dessa? Você vê o nível, irmãos? O nível de loucura deliberada que eles estavam? Esse aí está possesso de Beelzebul. Mestre. Como é que você chama de mestre alguém que é aliado do diabo? Tá vendo aqui? Mestre, queremos ver da tua parte um sinal. E aí, o Senhor responde aquilo, fala que a geração vai ser deixada em engano. E aí, irmãos, tem uma coisa muito interessante que acontece no versículo 43. A geração vai ser condenada. Foi um pecado nacional. Como nação, eles estão agora endurecidos. Eles podem crer, indivíduo por indivíduo, mas como nação estão endurecidos. E aí no versículo 43, Cristo fala: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Você lembra o que o demônio está associado, de acordo com Coríntios? Atrás do que os demônios se escondem? 1 Coríntios 10. Ídolos, não é? Irmão, vamos prestar atenção aqui. O Senhor está falando de um procedimento dos demônios. Ele está dizendo que quando um demônio sai de um homem, isso aqui é Jesus que está falando, portanto isso é verdade. Ele sai de um homem e vaga por lugares áridos. Aí não encontra descanso. Aí o que ele faz? Ele volta e chama 7 espíritos piores do que ele e entra naquele mesmo homem porque a casa está varrida e ornada, mas não está habitada. E o estado daquele homem fica pior do que o primeiro. Aí Cristo fala assim: assim sucederá com esta geração perversa. Agora vamos aplicar isso aqui com Israel. Israel idolatrava ídolos até na Babilônia. Havia demônios, então. Culturalmente, Israel estava debaixo de um poder demoníaco que o enganava por meio dos ídolos. Eles foram para a Babilônia
e por meio do expurgo da Babilônia, esse espírito foi expulso. A casa ficou varrida e ornada, esperando o Messias. Certo? Não foi o que aconteceu? Eles voltaram da Babilônia para reedificar o templo e a cidade e esperar o Messias. Tudo varrido e ornado. O Messias veio. Não veio? Eles receberam o Messias para o Messias habitar nessa casa geracional? Não. Então, assim como o demônio, quando sai de um homem, vaga por lugares áridos, depois volta, e o estado daquela casa, que embora varrida e ornada, não está habitada, fica pior, assim também Israel, que foi expurgada do poder demoníaco dos ídolos na Babilônia, ficou varrido e ornado esperando o Messias. Quando o Messias vem, eles blasfemam contra ele e o rejeitam. O que vai acontecer com Israel então? Varrido e ornado, todo embelezado, como estava no templo de Herodes. Mas o que vai acontecer com essa casa, varrida e ornada, porém vazia? Eles vão ficar mais demoníacos do que antes. Eles vão ficar geracionalmente piores do que antes de irem para a Babilônia. Isso é uma realidade hoje. Isso é o que está acontecendo hoje. Começou a acontecer e está acontecendo, irmãos. Isaías 2 profetiza que a terra de Israel, no retorno do Messias, vai ser dada à feitiçaria, ao agoreiro, à adivinhação de nuvens, aos pecados sodomitas. Isso já está em andamento. Na verdade, de acordo com Procópio, que é um historiador da igreja do primeiro século, Jerusalém era totalmente dada à feitiçaria. E os fariseus mesmos praticavam a cabalá com magia negra. Eles nunca se libertaram totalmente. A casa ficou varrida e ornada. Mas ao rejeitarem o Messias, toda aquela prática demoníaca retornou e só piorou. Você sabe de onde vem o satanismo mais terrível da história humana? Você sabe quem é a família que controla as economias dadas à idolatria satânica, ao satanismo? São famílias judias. São satanistas declarados e detêm mais de 80% da riqueza do planeta na mão. Capital do gaysismo, Tel Aviv. Aonde até hoje é a capital, como o Antônio está falando, a gente citou de manhã também. Ontem também a gente falou. Aonde que é a capital, irmãos, do movimento gay no mundo? Aonde tem mais? Tel Aviv, em Israel. O estado dessa nação, dessa geração, como geração, é pior do que quando foram levados para a Babilônia. Porque assim como o demônio sai de um homem e depois volta achando a casa varrida e ornada, mas não habitada, o Messias não habitou em Jerusalém, não habitou na terra de Israel. A casa ficou só varrida. O estado diabólico vai se tornar pior. Egito e Sodoma, né? Exatamente. E aí quando chega no final lá do texto de Apocalipse, como é que está a condição de Jerusalém? É dito que as duas testemunhas ficam com os corpos estirados na praça, onde também o seu Senhor foi crucificado. O que indica, irmãos, que provavelmente as duas testemunhas vão morrer crucificadas. E depois vão tirar os corpos delas da cruz e vão deixar estirado no chão. Porque diz assim, onde também o seu Senhor foi crucificado. Eles vão matar as duas testemunhas como mataram Jesus. E aí é dito que essa cidade que vai matar, provavelmente crucificadas as duas testemunhas, e depois de deixar os corpos deles estirados, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E como é que Isaías chama, profetizando os tempos dessa degradação? Como é que ele chama Jerusalém no texto de Isaías 1? Ai, ai de Jerusalém, como se tornou infiel a cidade que outrora era cidade de justiça. Ouvi-me, ó povo de Sodoma, escutai-me, povo de Gomorra. É para os judeus que Deus está falando isso. Essa é a condição deles, irmãos. Agora hoje, sabe qual é o problema? Tem um monte de movimento cristão querendo voltar para o judaísmo, é equipar judaico, é não sei mais o quê. Temos que voltar para as nossas raízes. Irmão, se o judaísmo como sistema fosse bom, o Filho de Deus não tinha sido crucificado por eles. O judaísmo como sistema está debaixo de espírito de anticristo. Porque negam o Filho e, portanto, não tem o Pai também. Tem de bom é os messiânicos, né? E tem que ver que messiânico, né? Porque tem messiânico lá que nega que o Espírito Santo é pessoa, que nega a suficiência da obra de Cristo, fala que o sangue dele só carregou meus pecados até a hora que eu criei. Depois eu tenho que dar conta do recado. Aí você vai ver, no fundo, irmãos, estão negando as três pessoas distintas da Trindade, negam a pessoalidade do Espírito Santo,
negam a divindade do Senhor Jesus. Alguns movimentos tidos como messiânicos negam a divindade dele. Outros negam a suficiência da obra dele para nos salvar. E tá lá. É chofar, é candelabro atrás, é quipá, é arca, é mais não sei o quê. Vamos voltar. O que é isso? Apostasia. Nós não temos nada a ver com o sistema judaico. Nada. E Paulo chega a dizer, digo-vos que se vós deixais de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E digo mais, todo homem que quiser circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Guardais dias, festas, solenidades. Que é feito, pois, da vossa exultação? Tomara que se mutilassem aqueles que vos incitam a essa rebelião. Palavra forte, irmão. Ah, eles querem cortar um pedacinho da carne? Então que eles se estraçalhassem. Porque se é para diminuir a glória do evangelho, se é para fazer a gente voltar para o judaísmo que está debaixo de cegueira. Ah, mas é judeu que está ensinando. E daí? Até hoje, quando lê Moisés, o véu está posto sobre o rosto deles. O cara vem lá com uma barba, com um quipá na cabeça, com uma Bíblia, com uma Torá que ele não aguenta nem carregar para abrir, para parecer que tem um ar de santidade. Aí o crente vai assistir. Estou voltando às raízes. O nome é Yahu. Jesus é o nome de um porco. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Porco é ele. Cão é ele. Quer dizer que tudo que Deus fez por meio de John Wesley, de George Whitefield, com o nome de Jesus. Eles não falavam Joshua. Você pensou John Wesley? Venham para Joshua. O eterno, o criador. É um negócio que chama Deus de criador. Cristo veio da paternidade de Deus. Estão anulando a paternidade de Deus. Voltando a Elohim do Antigo Testamento, irmãos. Não é que Deus não é Elohim, não. Mas a nossa maior relação, o maior privilégio nosso como cristão não é com Elohim, não. É com o Pai. Amém? É o Pai, irmãos. Os homens conheciam Elohim. E conforme o conhecimento, a luz acerca de Elohim aumentando, você sabe o que ia acontecendo junto? Os pecados iam piorando. Que coisa estranha. O irmão Captain Morgan, no livrinho dele chamado Os 4 Causas da Encarnação do Verbo, ele fala o seguinte, que no primeiro capítulo sobre essa causa, ele diz o seguinte, você vai ver uma coisa interessante se você estudar a Bíblia. Conforme a revelação acerca de Deus aumentava, a depravação do homem aumentava no mesmo nível. Não era para ser assim. Por que era? Compare, por exemplo, a pureza na época de Abraão com a pureza na época dos reis. Compare o jeito que Deus tinha facilidade para chegar e falar com Abraão e a dificuldade que isso se dava já na época dos reis. Por que o homem, quanto mais... Mas o conhecimento acerca de Deus era maior na época dos reis do que de Abraão. A revelação da economia veterotestamentária de Deus estava maior na época dos reis do que na época de Abraão. Abraão não conhecia nada do tabernáculo, da lei levítica, do sistema de salvação, não sabia nada. Mas a comunhão dele com Deus era maior. A santidade era maior. Agora aumentava a revelação e, em consequência, a depravação também seguia mais alta. Como diz Paulo, recebi a lei e agora cobicei. Agora, irmãos, qual que é a diferença? Havia uma revelação maior e uma depravação maior junto. Aí o Senhor Jesus vem e resolve esse problema. Ele não diminui em nada a revelação de Deus que já havia. Ele revela mais ainda a Deus. Mas depois que ele revela, os que passam a segui-lo também têm a mesma correspondência de santidade. Qual foi a grande diferença que Cristo fez? Ele mostrou que o Deus Santo é também um Pai. Ao nos dar a vida do Pai, nós fomos capacitados a obedecer. Agora estão querendo negar isso. Estão querendo tirar isso da gente. Vamos voltar para o Criador. Vamos voltar para Elohim. Você sabia que quando a serpente tentou Eva lá no Éden, ela usou o nome Elohim. Ela não usa o nome Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se importa. Ela dá a ideia de que Deus é um Deus distante. É o Criador. É assim que Elohim disse. Se ela tivesse falado, é assim que Yahvé, o Deus do pacto, o Deus que te ama. Ela ia despertar na consciência de Eva a impressão de que Deus é próximo. De que Deus se importa com ela. Aí isso ia fazer o coração de Eva se apegar a Deus. Mas como é que Satanás consegue, irmãos? Olha, ele modifica uma palavra. E aí ele modifica a experiência através da palavra. É assim que disse Elohim. Vai chamar Deus de Criador.
Não é que você não pode chamar de criador não, viu, irmãos? Mas saiba que o teu criador é teu pai. Louvado seja o Senhor por isso. Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus é homem, Deus é o Deus dele, como criador. Porque o Senhor Jesus é filho, Deus é o Pai dele. E nele nós temos as duas relações. Nós somos servos de um Deus e filhos de um Pai. E nunca podemos deixar essa verdade, irmãos. É a maior bênção e é o que diferencia o cristianismo de qualquer outra coisa. Jesus foi o único que chamou Deus de Pai e que disse vosso Pai. Que precioso é poder elevar o nosso coração a Deus e dizer Pai, não é? Já pensou como é que seria a nossa reunião se nós não pudéssemos chamar Deus de Pai? Aquele temor, igual Judá, vamos pôr um quipá na cabeça aqui, porque o céu pode estar nos observando. Ô, irmãos. Então, o sistema judaico em si está totalmente degradado. E essas trevas começaram ali, o reino foi escondido deles. O reino foi escondido deles. E aí, foi escondido deles. Então, o reino que era para ser o reino dos céus manifestado, aquele período de glória visível, foi velado deles. E começou a era do reino em mistério. O rei rejeitado na terra fica escondido no céu. Portanto, o reino também é escondido. Se o rei está escondido, o reino não pode estar aparecendo. E aí depois o Estado de Israel fica com esses 7 espíritos piores. Geracionalmente. Geracionalmente. Mas, irmãos, vamos lá. Enquanto o rei está ausente, escondido, o reino também está escondido. Alguém está vendo o reino aqui? Mas nós cremos no rei que está escondido. Amém. Aleluia. E nossa vida está escondida também com ele. É tudo mistério agora. Até a habitação de Cristo em nós é um mistério. Alguém consegue explicar como é que Cristo está dentro de você? Como é que pode, irmão, um homem está dentro de você? Ele está dentro por meio do seu espírito, mas até essa habitação espiritual dele a gente não sabe explicar como é que se dá. Porque a Bíblia fala que é o espírito dele que está dentro do nosso espírito. Paulo diz, o mistério escondido dos séculos e das gerações. Agora se manifestou. Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o mistério. É o reino em mistério. Amados, tem uma coisa interessante. Esse período do mistério não era conhecido no Antigo Testamento. Você sabia que nenhuma profecia do Antigo Testamento falava da igreja escondida em mistério? Aliás, não tem uma profecia, presta atenção aqui, que fala de modo explícito da igreja no Antigo Testamento. Porque a igreja é o mistério guardado dos séculos e das gerações. Não a profecia, mas a tipologias. Tipologias que você tem que estudar à luz da revelação do Novo Testamento. Mas não tem uma palavra explícita falando que Deus teria um povo celestial. Esse era um mistério guardado. Guardado. E aí é porque muitas pessoas não entendem o livro de Salmos. Então eu queria que os irmãos abrissem comigo no livro de Salmos agora, por favor. Vamos ler Salmos, capítulo 1, 2 e 3. Não vamos ler os 3 capítulos, não dá tempo. Nós só vamos fazer a citação dos versículos que estão nesses Salmos. Se os irmãos já leram os Salmos completo e lê a sua Bíblia com cuidado, você sabe que o livro de Salmos é dividido internamente em 5 livros. Né? Quais são as divisões? Alguém aqui consegue lembrar ou falar? Capítulo 1 ao 42, 43. Na verdade, capítulo 1 ao 41, né? Do 1 ao 41 é o primeiro livro. Depois, do 42 ao? 72. Depois do 73 ao? 89. Depois do 90 ao 106. E do 107 ao 105. Irmãos, cada um desses 5 conjuntos internos dos Salmos tem um personagem principal dele. Quem que é o personagem principal do primeiro livro de Salmos? Quem é que mais escreve Salmos nesse livro? Davi. No segundo livro, quem é que mais escreve Salmos? Davi escreve lá também, mas tem um que escreve mais que Davi. O personagem principal lá. Os filhos de Coré.
No terceiro livro de Salmos, do 73 até o 89, quem é o principal autor dos Salmos? Asaf. Depois Moisés, que é Aí do Salmo 90 até o 106, aí tem Moisés em destaque. E do 107 ao 150, nós não sabemos quem que é o principal ali. Né? Nós não sabemos. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. O principal autor do primeiro livro de Salmos é Davi. Agora vamos olhar Salmos, irmãos. Vamos olhar aqui no livro de Salmos uma figura, não, uma realidade. Uma realidade profética que está dentro do livro de Salmos. Falando desse período em que Israel é rejeitado. E que o reino está velado em mistério. Eu quero ir devagar, tá? Se não der para terminar hoje, nós vamos continuar amanhã, eu creio, né? Não sei se vamos ou não, mas vamos devagarzinho, porque a gente não quer correr. A gente quer aprender juntos, né? Então vamos lá. Se nós abrimos no Salmo 1, você vê um homem sendo designado aqui. Eu hoje estava conversando, o irmão Valdair, né? Eu ia falar Valdemar, não sei porque eu penso Valdemar, irmão. O Valdair falou assim, ó, o Davi no Salmo 1, ele falou, irmão, mas não está escrito que é Davi. Nós supomos que é Davi porque Davi é o principal autor. Mas já que o Salmo 2 também foi escrito por Davi, nós sabemos que foi Davi, porque Pedro diz isso lá em Atos, então provavelmente o Salmo 1 também foi. Já que o autor principal é Davi. Agora olha que interessante, irmãos. O Salmo, no primeiro livro dele, ele começa com Davi falando de um homem que tem prazer na lei do Senhor. Né? Que anda nos seus caminhos. Que medita na sua lei de dia e de noite. Que não se... Né? Três coisas que ele não faz. Não deixa influenciar. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Davi muito provavelmente falava do seu desejo de ser tal homem. Não que esse homem aqui primeiramente vai ser por excelência Davi, mas Davi deseja que este homem seja ele. No Salmo 2, você tem Davi, que é o homem que deseja andar no caminho do Senhor, sendo o quê? Rejeitado pelas nações como rei de Deus. Aí você vai falar assim, mas claro, Davi é um cumprimento parcial de um cumprimento final que se dá no Senhor Jesus, porque o verdadeiro rei ungido do Salmo 2 é Cristo. Mas, irmãos, entenda que Davi está falando das suas experiências. Sabe o que é interessante no livro de Salmos? Que o Espírito de Cristo que está no salmista e nos profetas usa as experiências deles para profetizar acerca do Senhor Jesus. Então, Davi está sendo rejeitado. Ele é o rei que Deus designou no Monte Sião. Quem foi o primeiro rei que governou sobre Sião? Quem foi? Sobre Sião. Sobre Sião, não sobre Jerusalém. Não. Davi. Davi tomou a fortaleza dos Jebuseus e a chamou de Sião, a cidade de Davi. Reinou 33 anos. 7 anos em Hebrom, 33 anos em Sião, dentro de Jerusalém. Então, veja, irmãos, Davi foi o primeiro rei que reinou em Sião. Ele é o rei em primeiro nível que o Salmo 2 está falando. Que as nações conspiram, estão contra ele, em primeiro nível. Claro que isso aqui só vai se cumprir diretamente no Senhor Jesus. Aí, depois que ele é apresentado no Salmo 1, conspiram contra ele no Salmo 2, no Salmo 3, o que acontece? No Salmo 3. Você sabe que a Bíblia tem alguns títulos que aparecem em itálico, que é dado pelo Espírito Santo. Esses títulos em itálico, não um negrito. Na sua Bíblia tiver um título em itálico aí, é um título dado pelo Espírito Santo. Como é que está o Salmo 3? Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Então aqui o povo em conspiração, o próprio povo de Judá está contra Davi, aliado de Absalão. Então Davi está sendo rejeitado pela sua parentela. Irmãos, presta atenção numa coisa. Os 3 primeiros salmos vão descrever todas as experiências de Davi nos 41 salmos. Ele é o eleito de Deus, ele é o rei que deve reinar, mas ele é rejeitado pela sua própria parentela. Essa é a experiência de todos os 41 salmos do primeiro livro de Salmos. Entendeu? Porque o rei é rejeitado
porque o rei Davi é rejeitado, Absalão persegue o rei rejeitado, Davi está sendo rejeitado nesse salmo, e aí o que acontece? Aí o Salmo 4, Davi faz uma oração contra aqueles que estão perseguindo. As experiências dos próximos salmos, eu não vou citar tudo para a gente ler tudo aqui agora, que não dá tempo, mas os irmãos vão ver que todos os outros salmos falam do sofrimento do povo judeu enquanto o rei deles é rejeitado. Aqui no 4 é o Cabode, foi-se a glória. Foi-se a glória. E Cabode. Enquanto o rei está sendo rejeitado, o povo está sofrendo. A rejeição chega no clímax, no Salmo 22. No Salmo 22, como é que abre o Salmo 22? Clamo de dia, não me ouves. Eli, Lama, Sabactani. Deus meu, por quê? Me desamparaste. Irmãos, essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus aonde? Na cruz. Irmãos, vou devagarzinho aqui, eu quero traçar um paralelo com vocês. Assim como Davi, o rei ungido de Deus, foi rejeitado, e por consequência disso o povo sofreu, assim também o Senhor Jesus, o verdadeiro rei deles, foi rejeitado, e por consequência disso o povo judeu vai sofrer. Vai ficar cego e vai sofrer. Não é o que tem acontecido? Interessante, Daniel, que no 4 eles difamam a glória de Davi, a honra dele, como difamaram a do Senhor. Como difamaram do Senhor. Davi aqui, irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, Davi, o Espírito Santo está usando as circunstâncias na vida de Davi para prefigurar os sofrimentos do Messias. Ao Davi ser rejeitado, é o Messias que está sendo rejeitado. Ao povo judeu sofrer depois de ter rejeitado Davi, é o povo judeu que vai sofrer, a nação judaica que vai sofrer depois de ter rejeitado o Senhor Jesus. Tá dando para entender isso? Há histórias reais que estão acontecendo na vida de Davi enquanto ele está escrevendo os salmos. Os salmos são escritos porque o rei Davi, aquele em quem estava a glória de Deus, a unção de Deus, foi rejeitado. Porque ele foi rejeitado e sofreu, o povo dele vai sofrer severo castigo e vai ficar em trevas e em escuridão. Não é o que aconteceu quando os judeus rejeitaram o Senhor Jesus, o verdadeiro Davi? É ou não é? Irmãos, está dando para entender isso? Amém. Está dando para entender isso? Amém. Não sei em que circunstância Davi escreveu o Salmo 22, mas ele estava passando uma coisa terrível para ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, presta atenção numa coisa. Quando Davi falou essas palavras, ele mesmo estava vivenciando uma dor muito profunda. Provavelmente ele nem sabia que essas palavras iam ser usadas como profecia para a cruz. Muitas profecias dos Salmos têm esse caráter. O salmista não sabe em que ponto ele está profetizando e em que ponto é Deus que está falando por meio dele. Não sabe. Ele está conversando, de repente ele vai tendo comunhão com Deus nas suas impressões, nas suas orações, nos seus cânticos. A união se torna tão vital que daqui a pouco Deus passa a falar na boca dele. Já não é mais ele. Você está entendendo? Então, no livro de Salmos, tem uma coisa muito importante aqui. O primeiro grande assunto dos Salmos, do 1 ao 41, é a rejeição do rei ungido e o sofrimento do povo que o rejeitou. Irmãos, essa é toda a história de Israel. O Senhor Jesus é o rei ungido que foi rejeitado e por causa disso o povo judeu vai sofrer. Mas como nós vimos em Isaías 6, tem o até quando? Até quando? Não é para sempre. O povo judeu vai sofrer por ter rejeitado o Senhor Jesus, mas tem um até quando? Depois que o Messias é rejeitado, no Salmo 22, ali tem Davi gritando, diante de um sofrimento de rejeição, as mesmas palavras que o Messias gritou ser rejeitado pelos judeus no tempo da cruz. Você está percebendo o paralelo? É assim que os salmos são escritos. E você percebe uma coisa, irmãos, nesses salmos, do 1 ao 41, você tem 3 assuntos. O rei ungido, a rejeição do rei ungido, o sofrimento do povo que rejeitou o rei ungido. Essas 3 coisas, do Salmo 1 ao 41, são os temas da primeira vinda de Cristo em relação aos judeus. O rei ungido, designado de Deus, que ofereceu o reino, como a gente viu aqui, foi rejeitado, e o que aconteceu? O povo que o rejeitou está debaixo de cegueira e sofrimento até hoje. É ou não é verdade? Você acha que milhões de judeus teriam morrido no holocausto de Hitler se eles tivessem crido no Senhor Jesus? Não, irmãos. Nem o mundo seria como é hoje se os judeus tivessem recebido o Senhor. Irmãos, eu não sei se eu consigo pressionar, sabe, o peso disso.
Tudo que o mundo é hoje é porque aquele povo rejeitou o Messias. E aí uma era parentética foi introduzida. Agora, nós temos o segundo livro de Salmos. O segundo livro dos Salmos não é Davi que escreve, principalmente. Tem algum outro salmo de Davi ali, mas quem é os que mais escrevem ali? Os filhos de Coré. Quem eram os filhos de Coré? Os filhos de Coré eram os filhos do rebelde Coré. Você sabe por que Coré se rebelou? Porque ele queria o sacerdócio. Guardar a porta não é para mim. Esse negócio de guardar a porta é muito pequeno. Diácono. Ser diácono da igreja não dá. Eu quero ser primeiro pastor. Eu tô fazendo uma brincadeira aqui, tá, irmãos? Mas na verdade ele estava contente por ser só porteiro do templo. Porteiro do tabernáculo. Basta, ele disse, toda a congregação é santa, vocês estão se exaltando sobre a congregação do Senhor. E aí foram se reunir para apedrejar Moisés e tomar liderança à força. O que Moisés fez? Caiu sobre o seu rosto. Porque Moisés sabia que não era com ele o problema. E que aqueles homens estavam tocando uma coisa que eles não tinham ideia. Moisés já caiu com o rosto em terra e começou a interceder na hora. Muito usado por pastores para defender o legado. Né? Mal entendido, né? Aí o que acontece, irmãos? A terra se abre, Coré e todos os seus descem vivos ao abismo. É o primeiro caso de alguém vivo que desceu para o mundo dos mortos. Isso. Nem Satanás desceu para lá tão antecipado assim. Vai descer um dia, mas não desceu. Aí diz assim que tudo que era dele pereceu. Só que no texto de Crônicas diz que os filhos de Coré não pereceram. Tem uma pintura que eu vi de uma Bíblia antiga que mostra na hora que Coré está sendo engolido. Até chorei com essa cena. Os filhos deles estão correndo e Moisés está com os braços estendidos assim para receber eles. Porque Deus nunca confunde o ímpio com o justo. Coré foi engolido. Tudo que combinou com ele foi engolido, mas os filhos dele foram poupados. E sabe o que aconteceu, irmãos? O pai deles tinha se rebelado pelo quê? Não queremos só a porta. Queremos o sacerdócio. Os filhos deles se tornaram cantores na porta. E aí o Salmo 84, que é um dos salmos escritos por eles, fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira pelos teus átrios. O átrio que o pai rejeitou é o motivo de suspiro do filho. Era o quintal. Eu suspiro não é só por estar no Santo dos Santos, mesmo estar nos teus átrios, vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Esses filhos de Coré, e os filhos de Coré falam de uma coisa, irmãos. A palavra Coré, sabe o que é Coré no hebraico? Parece que Deus faz as coisas de propósito, né? Sabe o que é Coré no hebraico? Alguém já viu? Calvário. Os filhos do Calvário. Os filhos do Calvário. Ou da cruz. Os filhos que passaram pela disciplina da cruz, que viram o valor, que foram tornados humildes pela cruz para valorizar a coisa mais pequena que o pai havia rejeitado. E eles têm 2 altares que eles se alegram. Aí, irmãos, olha que coisa impressionante. Esses filhos de Coré são os autores de toda a maioria do segundo livro de Salmos, do 42 ao 72. A maioria dos salmos são deles. E quando você abre esses salmos, tem uma tônica ali. O sentimento que causa é de exílio. Veja, no primeiro livro de Salmos, quais foram as 3 grandes coisas que a gente viu? O ungido é eleito, é rejeitado, o povo sofre. No segundo livro, esse povo que rejeitou o ungido, prefigurado nos filhos de Coré que estão escrevendo os salmos, eles vão para o exílio. São exilados. E tem uma outra coisa que eles fazem, eles ficam clamando pela reedificação do templo e pelo retorno da glória de Deus no meio deles. Irmão, sabe o que está prefigurando nos Salmos de Coré? O desejo de Israel de ter o seu Messias, de ter o seu templo de novo. É verdade. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, eu não sei se está sendo claro isso. Vocês estão conseguindo acompanhar? O povo judeu Cristo foi rejeitado, foi o que mais? Foi eleito, foi rejeitado e o povo passou a sofrer. Isso é o tema dos primeiros salmos, do 1 ao 41. Do 42 ao 72, esse mesmo povo que sofre agora está no exílio. Isso é ou não é o que aconteceu com os judeus na história? Vocês estão percebendo que então todos os livros de Salmos têm uma profecia em relação à história de Israel? Tem uma profecia, irmãos.
Os filhos de Coré são os filhos do Calvário, são aqueles que estão debaixo da disciplina. Eles representam o remanescente que deseja o Messias, mas que tem que sofrer porque a nação está em incredulidade. Irmãos, existem judeus verdadeiros que estão esperando pelo reino, pelo Messias, pelas promessas dos patriarcas, mas que tem que sofrer porque a nação rejeitou o Messias. Estão sofrendo. E qual é o sentimento? Eu quero que os irmãos abrem comigo, por favor, no Salmo 42. Talvez você já tenha lido aplicando isso à sua alma, não tem nada de errado, é para a nossa alma mesmo, nossa alma tem que suspirar por Deus, desejar o Deus vivo, mas nessa ótica aqui isso é uma profecia, existe uma profecia no Salmo 42, escrito pelos filhos de Coré. Eles representam o remanescente judeu com sede do Deus vivo, querendo o retorno da glória de Deus na terra de Israel. É o que está acontecendo agora. Você acha que os judeus estão felizes do jeito que estão as coisas? Não estou falando dos judeus incrédulos, não. Estou falando do remanescente. Estou falando daqueles que se importam com Javé e com a sua aliança. Não estão, irmãos. Você acha que é só a igreja que está sofrendo aqui nesse mundo? Não. Há uma profecia, então. No Salmo 42, vamos ler aqui, ó. Lembra que esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Só que o espírito profético que estava neles está anunciando, irmãos, os tratos de Deus com os judeus. Então, no 42... A Septuaginta, Daniel, aqui, ó, a King James, ela separa 42 a 72. A 70, tá vendo? Tem isso para separação. A minha também põe aqui, ó. Livro 2 de Salmo, do 42 ao 72. Aí, como é que tá o 42? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quem está escrevendo isso aqui, irmãos? Os cantores dos átrios de Deus. Os cantores que são piedosos, que são remanescentes, que não concordaram com o que o povo fez com o ungido. O sentimento que o Salmo causa é de exílio, é de saudade da presença de Deus. Irmãos, enquanto o Senhor Jesus não voltar e não solucionar o caso de Israel, o mundo não vai ter paz. Por isso que o Salmo 122 falou, orai pela paz de Jerusalém. Eu não estou falando do sistema judaico, eu estou falando de orar pela conversão dos eleitos judeus, do remanescente, irmãos. Esse assunto quase não é falado na igreja. A igreja é um negócio interessante. Ou pende para o extremo errado e vira todo mundo judeu, ou abomina os judeus. Vou deixar isso para lá, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem a ver com esperar o Senhor, isso é coisa de judeu, deixa para lá. Irmão, nós não podemos ser desequilibrados desse jeito. Nós não podemos. Paulo, que era apóstolo dos gentios, diz assim, glorifica o meu ministério entre os gentios, mas saiba que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Você sabia disso? Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ele é o leiturgo, aquele que faz a liturgia da circuncisão. Ele quer apresentar 2 pães diante de Deus. A igreja e os judeus. Nós temos que orar pela conversão deles. Não temos que nos tornar judeu, mas temos que orar para eles conhecer o Cristo que nós conhecemos. Porque esse é o destino, irmão, final. Por enquanto o reino está escondido deles, porque estou mostrando para os irmãos aqui a sequência profética. No primeiro livro de Salmos, Davi é eleito, ungido, rejeitado e o povo sofre. No segundo livro, profeticamente, os filhos de Coré estão representando um remanescente judeu que existe ao longo de toda a história, desejando que a glória seja restaurada na terra de Israel. Irmãos, esse é o anseio de todo judeu verdadeiro e piedoso. Você sabe o que os judeus cantavam? Durante todo ano os judeus cantavam antes do Estado de Israel ser restabelecido na terra. Eles cantavam assim, no ano que vem em Israel. No ano que vem em Jerusalém. Eles desejam, irmãos. Os verdadeiros desejam. Então os filhos de Coré, aqui, claro, você pode ler isso aplicando a sua alma. A nossa alma também tem sede do Deus vivo. Mas aqui, irmãos, eles estão falando uma profecia. Eles estão representando um povo que está desejando o retorno da glória. Tem sede do Deus vivo. Esse remanescente. Aí fala assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Você sabe qual foi a maior zombaria que fizeram dos judeus desde a Primeira Guerra Mundial? Desde o Holocausto. Desde o Holocausto? Por que se esse povo é o povo eleito, cadê o Deus deles? É o que está aqui, o teu Deus onde está? O Deus dos judeus.
Onde está o teu Elohim? Aí continua. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Irmãos, vamos lá. Na igreja hoje, nós vamos à casa de Deus ou nós somos a casa de Deus? Nós podemos falar que nós vamos em procissão à casa de Deus? Para você ir à casa de Deus, só se você puder entrar dentro dos irmãos. Ô, irmão, esqueci o guarda-chuva lá na igreja, na casa de Deus. Ô, irmão, só se o irmão comeu o guarda-chuva. Por isso o irmão Délcio, com toda a liberdade que o Senhor deu para ele, quando ele foi musicalizar o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele escreveu assim, alegrei-me quando me disseram, somos a casa do Senhor. Não dá para falar vamos. Mas o judeu tem que falar vamos. O judeu tem que falar que ele tem saudade de ir em procissão à casa de Deus. A casa para eles é física. A casa para eles é física. Até no milênio o templo vai ser físico para eles. Mas nós, irmãos, somos o povo espiritual, o povo celestial. Tá dando para entender, irmãos, a diferença? Então aqui, quantos irmãos lê esse salmo e aplica para ele? Ele pensa que ele vai para a igreja, que ele está indo na casa de Deus, igual o salmista está falando aqui. Ele chega até a pensar que o salmista está falando dele, indo para a igreja, no culto de domingo. Estou com a saudade da casa de Deus. Além dos que vão usar para falar, ó, tá vendo? Você tem que, tá vendo? Você tem que ir se alegrar na casa de Deus, irmão. Não vem no culto. Você não veio para a casa de Deus no culto. Oh, irmão, pelo amor de Deus, se a gente não entender que isso aqui é para judeu, e os salmos não falam da igreja, os salmos falam de Israel rejeitando o Messias, sofrendo, desejando o Messias e sendo restaurados no fim. Você sabe qual é o único salmo que fala desse período do reino e mistério? O Salmo 110. Por isso que também é o salmo mais repetido no Novo Testamento. Todos os outros salmos só têm a ver com Israel. O período que eles recebem o Messias, vem para eles rejeitam o Messias, sofrem por isso, desejam o Messias. O santuário é destruído, desolado, foi o que aconteceu no ano 70. Inclusive, o terceiro livro, que é do Salmo 73 a 89, fala da desolação da casa de Deus. Que foi o que aconteceu por terem rejeitado o Messias. Sim. Então, os salmos de Asaf, que está falando que o templo está em ruína, que tem que ser restaurado, está falando do período do ano 70 em diante. Que os judeus estão sem templo, estão sem sacerdotes, estão sem estola. Até hoje. Até hoje. Aí o Salmo 90, irmãos, desde o Salmo 90 abre como? Moisés falando de Deus se tornando a verdadeira casa dos judeus. Está falando da conversão da nação na vinda de Cristo. E aí o Salmo 97 fala que o Senhor está reinando em toda a terra. Isso é o milênio. Você está percebendo o progresso profético? Eu não sei se os irmãos estão entendendo, irmãos. Mas eu tenho que falar isso aqui. Você está conseguindo entender isso, irmãos? Você está conseguindo me entender? Vocês estão me acompanhando? Aí Moisés fala que essa desolação é só de um dia, ou como uma vigília. É como uma vigília. É, só dura... Mas por que o Salmo 24? O que tem? O Salmo 24 está falando depois de tudo isso. O Senhor entrando na glória. Sim, mas mas não é na glória. É no retorno dele, na vinda dele. O Salmo 24 não se cumpriu com o Senhor Jesus ascendendo. Ele está esperando ser cumprido ainda. Os portais eternos e as portas de Jerusalém que vão abrir para receber o rei quando ele voltar na segunda vinda. Os pais da igreja, interpretando errado, sempre cantaram falando da ascensão do Senhor. Mas não é esse o sentido que está falando ali. Por quê? Porque no Salmo 22 ele é morto. Os 3 salmos é uma miniatura do propósito de Deus em relação a Cristo e Israel. No 22, os judeus rejeitam o Messias e o matam. Ele ressuscita, certo? No 23, ele passa a ser o pastor que guia o remanescente. E no 24, ele volta em glória para eles. Ele volta. Eu sei que a gente canta, é muito gostoso cantar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Não tem nada de errado, irmãos. De fato, quando ele entrou lá, ele foi feito Senhor lá no céu. Mas o contexto do Salmo 24 está falando do retorno dele para ser coroado em glória no trono de Davi. Deixa eu dar um outro dado para os irmãos. Vocês sabiam que o trono que o Senhor Jesus ocupa agora não é o trono dele? Sabiam disso? Sabiam disso, irmãos? O trono do Senhor Jesus como Messias é o trono de Davi, que está desocupado. Jesus falou o que para a igreja em Laodiceia? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o quê? Com o meu Pai no seu trono. O trono lá no céu é do Pai, não é do Filho. O Filho se assentou à direita do Pai como ministro sacerdotal do santuário, não como rei.
Jesus foi feito ministro do santuário celestial como sumo sacerdote Melquisedeque, à direita do Pai, em glória, mas ele não reivindicou a sua glória messiânica ainda no trono de Davi. Esse está esperando, irmãos. E o trono que ele está lá agora, quem é o rei do céu é o Pai. O Filho é o regente, assentado à direita do Pai. A posição de se sentar à direita é a posição de regente, não de rei. Eu sei que a gente fala que o Senhor é rei coroado do céu, mas ele não é rei lá ainda. Ele é regente. Eu quero que você mostre para mim um versículo que diz que ele já é rei do céu. Não tem. Tem versículo falando que ele é sumo sacerdote, assentado à direita do Pai, à direita, governando como regente debaixo do presidir do Pai. Ele até mesmo tem que interceder pela igreja ao Pai. O trono é do Pai. Ele fala em Apocalipse 3:21. Eu venci e me assentei com o meu Pai no trono dele. O trono é do Pai, não é meu. Qual que é o trono de Cristo por direito? É o trono que ele tem por direito de herança por ter sofrido como Messias. É o trono de Davi. Que ainda está esperando para ser ocupado. E vai reinar eternamente no trono de Davi. Está entendendo, irmãos? Na terra ainda. Está entendendo? E eu não estou falando isso aqui apoiado em mim só, não. Tem homens de peso que estão falando, que dizem já a mesma coisa. Não é no céu. Agora a Bíblia está dizendo, o Senhor falou, ó, o trono que eu me assentei é do meu Pai. Do meu Pai Celeste. Eu venci, me assentei com ele. Agora, qual é o trono do Messias? Mateus 25 fala que quando vier o Filho do Homem na sua glória, se assentará no trono da sua glória. Aí é o trono dele, quando ele vier. O trono lá em cima não é dele. Quando Salomão foi feito rei, o que ele fez? Ele colocou uma cadeira à direita do trono dele para a mãe dele. A mãe dele era rei por isso? A mãe dele governava como ele? A mãe dele era uma ministra. A mãe dele ocupava a posição de conselheira do rei. O trono à direita é sempre de oficial, de ministro, mas não de governante supremo. O governante supremo no céu é o Pai. Tanto é que Mateus 13 fala que os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Esse reino no aspecto celestial, que é o reino nas alturas, os santos dos lugares altos, é do Pai o reino lá em cima. O trono do Messias é em Jerusalém na terra. Meu Deus. O reino no céu é do Pai. O reino do Messias é na terra. Você não vai achar, a gente é viciado num monte de coisa que a Bíblia não fala, irmãos. A gente fala, por exemplo, que a igreja é a noiva de Cristo. O irmão Delcio lançou um livretinho aí falando. A igreja é a noiva de Cristo? Tá lá o Atmani, G.H. Lang, o principal dos pecadores também, está escrevendo lá. E eles vão provar que a Bíblia nunca diz que a igreja é a noiva. A Bíblia diz que a igreja é o corpo. A gente que fala que é a noiva. O reino do Pai, o reino do Filho aqui na terra é descrito em Daniel. Hã? Descrito em Daniel. É descrito em Daniel. Aquele reino lá. Ah. O Filho de Deus vai vir. Isso, aí vai dizer, os povos vão servir no seu reino. É um reino na terra. Agora no céu é o Pai. E o reino vindouro, em manifestação, irmão, é muito difícil porque a gente está viciado num monte de coisa. Mas o reino milenar, ele tem duas seções. Ele tem uma seção no alto, onde os justos vão estar glorificados no reino do Pai. E ele tem uma seção messiânica para os judeus e as nações na terra. É Isaías que fala desses dois aspectos? Isaías 24. Daniel, Tá. eu sou obrigado a dar um amém aí só. Amém. Discordar. Tá, irmão, ficou claro, irmão? Depois eu vou te passar alguns materiais que podem explicar mais detalhadamente tudo isso. Então, amados, nós estamos esperando isso acontecer. Nós estamos esperando o dia. Salmo 90. Em que agora vamos lá, ó. Nós estamos vendo ainda aqui. Eu não sei que hora que é, que hora que eu posso parar, não. Que eu tenho que parar, que eu posso, não. Então, vamos mais uns 15 minutinhos só, tá? Aí umas 9h15, 9h20 a gente para. Vamos lá. Nos Salmos de 42 em diante, você tem os filhos de Coré falando do desejo pela glória do Messias de novo. Vamos ver o 43? Você sabe que na Septuaginta, o 42 e 43 é uma emenda. Eles formam praticamente, é uma continuação um do outro. Agora o 42, olha só. O judeu aqui está falando, eu tenho saudade de ir em procissão à casa de Deus. Porque ele está exilado. E por que ele está exilado? Por que ele foi tirado, expulso da terra? Jesus falou, vocês não se juntaram comigo, vocês vão ser espalhados. Vossa casa ficará deserta. Aí o judeu fica com saudade. É o que está aqui no segundo livro de Salmos. Os judeus estão desejando voltar para isso.
Eu não tenho como falar que eu estou com saudade em procissão na casa de Deus. Eu posso no máximo falar que eu tenho saudade de com a casa de Deus, eu sendo parte dela, estar em procissão buscando a Deus. Tenho saudade. Mas que eu vou na casa de Deus? Tenho saudade de parte da casa de Deus. Eu tenho saudade da parte da casa de Deus, que eu sou parte só, né? Nós não somos toda a igreja. Nós somos só parte. Agora, vamos continuar lendo aqui, ó. No 42 ainda. Entre gritos de alegria e louvor, multidão de festa. Versículo 4. 5, agora. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão. Irmão, tudo isso aqui é literal. Tem alguém aqui que está no Jordão? Com saudade de Deus? As terras do Jordão é para onde foi as tribos do norte dispersas. Nas terras do Jordão e no outeiro, no monte... no Monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, a fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me conceda a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, como oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim. Esse é o sentimento que eles têm. Porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. 43 agora. Faze justiça, ó Deus, porque eles sabem que eles voltarem para a terra é uma questão de Deus fazer justiça. Hoje, irmãos, todo mundo põe a colher lá em Jerusalém. Os judeus estão lá, os judeus que estão lá hoje não têm nem direito a ter supremacia sobre a terra. É o Vaticano, é a ONU, todo mundo quer pôr uma colher lá. Cidade das Nações. É cidade internacional, não pertence a eles. Então eles estão orando, faze justiça, ó Deus. Pleitei a minha causa contra a nação contenciosa. Irmãos, nós podemos no Novo Testamento orar contra nações ou contra os homens? Nós podemos pedir para Deus fazer justiça? Não. Nós temos que orar abençoando, mas o judeu pode orar. Ele não está debaixo do pacto da graça. Então não entender isso é que causa um monte de problema na hora que você está lendo Salmo. Parece que o judeu está fazendo uma coisa que Jesus mandou fazer o contrário. Aí continua, pois tu és Deus é minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Irmão, nós não podemos falar que nós queremos ir ao tabernáculo. Nós somos o tabernáculo. Mas o judeu quer ir. Precisa ir. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som de harpa te louvarei, ó Deus meu, porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele termina igual 42. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Agora, olha só o 44. Eu vou ir rapidinho do 44 ao 49 para a gente ver essa sequência desse sentimento de exílio deles, que é o sentimento que eles têm enquanto eles estão distantes, porque rejeitaram o Messias. Aquela rejeição que está profetizada em Isaías 6, que começou a acontecer em Mateus 12, 13, está aqui representado no Salmo 1 ao 41. O ungido é eleito, mas é rejeitado, e o povo sofre. O sofrimento se agrava e a saudade é criada no coração deles, do 42 ao 72. Aí o que acontece no 44? Ouvimos, ó Deus, com nossos próprios olhos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Eles falam assim, por que Deus não intervém por nós agora, igual ele fez no passado? Essa também é uma dúvida dos judeus até hoje, irmãos. Esse versículo aqui expressa a dúvida do coração deles. É a dúvida do coração deles. Nós ouvimos, o Senhor fez tanto, o Senhor pleiteou por nós contra Faraó, contra o rei da Síria, por que agora não? As nações têm vantagem. Por que as nações agora têm vantagem? Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, não foi seu braço que lhe deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio venceremos nossos inimigos, em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós.
Não confio no meu arco e nem a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Quer dizer, não vou ler tudo por causa do tempo, mas esse salmo aqui expressa todo esse sentimento que eles estão desejando que Deus intervenha por causa deles. Enquanto isso está acontecendo com eles, a saudade, aí o Salmo 45 começa com um casamento. Como eu falei, não tem nenhum salmo falando a palavra igreja ou as verdades com relação à igreja. Mas ele está ali prefigurado em profecia. Enquanto os judeus estão sendo rejeitados, o Messias está celebrando um casamento. O que é isso, irmãos? É Cristo e a igreja. Enquanto Israel está passando sofrimento, a igreja está sendo adornada como noiva do Cordeiro. Isso é o Salmo 45. Um salmo que era uma festa escrita durante a época da Páscoa, porque o texto do Salmo 45 fala assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá. Em hebraico é Shoshanim, que é a época que os lírios florescem na Páscoa. Quem é o povo que começa a entrar em aliança com Deus na Páscoa? Agora, no Novo Testamento? A igreja. Porque na Páscoa, o verdadeiro Cordeiro deu a vida por nós. Entendeu? E agora nós fomos feitos povo da aliança com Ele. Esse salmo está profetizando o casamento de Cristo e a igreja que eu estou falando aqui, os vencedores, tá? Já que nem toda a igreja é a noiva do Cordeiro, né? Vamos tomar uma precaução. É parte da igreja. Na verdade, não poderia chamar a igreja de É Cristo e os vencedores, então. Vamos colocar assim. Hã? É Cristo e a costela. É, bom exemplo, viu, irmã Janaína? Lembra que Adão era o quê? Adão tinha um corpo, né? E do corpo, Deus tirou a sua noiva. A igreja é o que de Cristo? Corpo. E do corpo, Deus vai tirar a sua noiva. Uma parte do corpo vira a noiva. Uma parte da igreja é o que vai casar com Cristo. É isso aí. Entendeu? Isso é o Salmo 45. Então os judeus estão com saudade, mas ainda não conseguem ver o Messias. Enquanto isso, Deus está adornando a igreja, olha, o vício. Deus está adornando os vencedores para um casamento. Com duas vestes. Uma veste dada e uma veste bordada. São as duas vestes que aparecem aqui. Aí, irmãos, o Salmo 46 volta para os judeus. Como consequência das bodas de Cristo com os vencedores, o Salmo 46 começa com um salmo de Alamote, que o irmão Gino já expôs e pregou tão bem sobre isso. O que é Alamote? É um cântico em soprano. É um cântico de soprano com tenor. Então as virgens cantam em soprano e os homens alternam em tenor. E você tem aquela voz que sobe e aquela voz que desce grave. Um cantando diante do outro. Um cantando diante do outro. Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O soprano e o tenor. Eu não consigo imitar uma voz de soprano aqui. Mas o soprano é aquela que vai em um tom mais alto. E o que o Salmo 46 está falando, irmãos? Por que Deus fez questão que esse salmo fosse cantado em alamote, em soprano? Porque ele quer representar nesse contraponto, aonde, por um lado, você vê juízo, por outro lado, você vê misericórdia. Você vê a misericórdia no soprano. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Você vê tribulação e salvação ao mesmo tempo. Quem que vai experimentar tribulação e salvação no mesmo tempo e que vai ser salvo por meio da sua tribulação? Jacó e as tribos de Jacó. Esse, como diz Jeremias, são dias de angústias de Jacó, mas ele será salvo dela. Então o Salmo 46 está profetizando, irmão, a guerra do Armagedon. Aonde a aflição vai estar sobre eles, mas junto com a aflição vem a salvação. Inclusive até para os que ficarem. E também para a igreja. É a igreja sim, né? Os vencedores foram. Mas a igreja que não é a noiva que ficou vai também passar a mesma coisa. Vai ter tribulação, mas por meio da tribulação eles serão feitos vencedores tardios. Então o Salmo 46 em 2 Tessalonicenses, né? Nós não vamos ler lá por causa do tempo, viu, irmãos? 2 Tessalonicenses 2 diz que no mesmo momento que Deus vir trazer alívio aos que são atribulados, ele também vai ter tribulação aos que atribulam os que são atribulados.
Então você percebe soprano e tenor. Soprano e tenor. Ó, o irmão Gino fez isso aqui com muita lindeza. Eu não vou conseguir fazer igual ele. Mas quando você lê o Salmo 46, você tem aqui o que deve ser cantado em tenor e o que deve ter cantado em soprano. Soprano vem primeiro, alto, um tom de esperança. Depois vem o tenor, como solenidade de juízo. Era assim que esse salmo era cantado. E aí começa. Eu vou tentar fazer, tá, irmãos? Não sou irmão Gino. Mas é mais ou menos... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. O que faz os montes descer para o seio dos mares, irmão? Terremoto. Inversão de campo magnético. A última taça do terremoto global. Última taça. Ao mesmo tempo em que eles permanecem firmes, ao mesmo tempo que os judeus falam, nós não temeremos, os montes estão sendo lançados no seio dos mares. Você tem uma esperança positiva e uma solenidade de juízo negativo. Soprano e tenor, soprano e tenor, soprano e tenor, soprano e tenor, soprano e tenor. O tempo todo. Ira e misericórdia, ira e misericórdia, ira e misericórdia. Tribulação aos que atribulam e alívio aos que são atribulados. Os irmãos estão vendo? Tenor e soprano. Aí continua. Isso aqui está falando da época do Armagedon. Você quer ver só como é que é o Armagedon? Ó? E os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Pausa. Selá. Aí vem o soprano. Há um rio cujas correntes alegra a cidade do Altíssimo. Isso é positivo. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antema do amanhecer. Que ajuda que vem com o amanhecer, irmãos? Você sabe o que está falando aqui? A ajuda do amanhecer? Deus vai ajudar. Está falando que há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. Irmãos, qual que é a cidade do Altíssimo? Jerusalém. Tem rio em Jerusalém hoje? Aleluia. Não tem rio hoje, mas vai ter. Sabe o que os cientistas descobriram? Eles descobriram que debaixo... O Jordão não passa em Jerusalém. O Jordão não passa lá. Debaixo da camada de rocha do Monte Moriá, onde Jerusalém está edificada, existem lençóis freáticos de um rio potente adormecido. Quando o Senhor Jesus pisar o Monte das Oliveiras, Apocalipse fala que vai haver um terremoto em escala planetária. E os montes que estão altos vão descer. E os montes que estão embaixo vão subir. E aí, os montes vão estar tremendo, é o que está falando aqui. Só que no momento que ele pisar o Monte das Oliveiras, também é a Batalha do Armagedon. Por isso que o anticristo está cercando Jerusalém, e Deus tem que ajudar Jerusalém desde o amanhecer. Jerusalém está cercada, precisando ser ajudada por Javé. Os irmãos estão vendo? É a guerra do Armagedon. E aí, a hora que ele pisar o Monte das Oliveiras, o irmão Christian Shen prega muito bem sobre isso. Quando ele pisar o Monte das Oliveiras, aquela rachadura no Moriá vai fazer com que o lençol que está lá, irmãos, a água suba. Daniel, nos abalos sísmicos, as montanhas sobre as placas tectônicas, elas tremem e o mar é o lugar mais baixo, né? Então, no tremor, ele vai fazendo assim. Ó. Isso. Ele vai fugindo para dentro do mar. Isso. Aí o monte vai entrando. O mar, as montanhas... E as placas tectônicas têm outra coisa. Elas são como casca de ovo. Aí uma vai se chocando na outra e montes que não existiam vão se formando. Sim. Por causa do choque. Forma montes e desce montes. Montes sobem, montes descem. E aí, aquela rachadura, aquela fissura na montanha do Moriá vai fazer um rio subir lá em cima do pico do Sião, porque o Sião, o Monte Sião, que é uma colininha desprezada, como a gente viu ontem, ele vai ser levado ao cume de todos os montes. E lá em cima a água vai jorrar. E vai descer alegrando a cidade de Deus. Um rio dentro de Jerusalém. Tem mais um detalhe. Quando isso estiver acontecendo, nessa hora, Deus vai vir ajudar Jerusalém desde o amanhecer. Sim. O que indica aqui, irmãos, que o sol vai raiar para Israel pela primeira vez de novo. Cristo vai vir como o sol da justiça. Desde o amanhecer, Deus a ajudará.
Vamos continuar. Deus ajudará desde até amanhã, bramam as nações, reinos se abalam. Por quê? Por que as nações bramam e os reinos se abalam? Porque todos estão querendo destruir o povo judeu nesse dia. Mas nesse dia em que haverá um rio em Jerusalém, os reinos e as nações serão abaladas pela presença de Yahvé Tsebaote, que em pessoa vai vir defender o seu povo. Ah, irmãos, que dia é esse? O mundo nunca viu um dia como esse. Aí continua. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele, Yahvé, faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos, aí os judeus vão poder falar isso. Hoje eles não podem falar. Hoje Deus não está com eles. Hoje é o período do não meu povo. O rosto de Deus está contra eles por causa da dureza até aqui. Mas nesse dia eles vão poder falar, Yahvé dos exércitos está conosco. Ah, irmãos, você consegue imaginar a alegria deles ao ver o Senhor vindo salvá-los? Yahvé dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Isso vai acontecer, irmãos. Quando o anticristo estiver na iminência de destruí-los, com um exército que parece a areia da praia do mar cercando Israel, Yahvé virá com todos os seus santos e pelejará contra ele. E aí os judeus... É aquela cena lá, Igão. E aí os judeus vão dizer, Yahvé está conosco! Aleluia. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Os montes estão descendo para o mar por causa do terremoto. Um rio está surgindo na cidade de Deus. E Deus veio nos ajudar desde o amanhecer. Amém. Aleluia. Irmãos, esse é o cumprimento do Salmo. Se isso aqui não alegra seu coração, não sei se você é crente. E aí dá uma pausa. Aí uma Dá pausa. uma pausa. Vinde. Aí, olha só. Vinde as nações. É tão tremendo que tem que parar para observar. Selá, pausa. Tem Bíblias que trazem o selá. Vai haver uma pausa. E o que vai acontecer? Vinde, vinde, contemplai as obras de Yahvé. Deus vai fazer notórias as suas obras. Hoje parece que Deus esqueceu do mundo, que tudo é injustiça, que os judeus são rejeitados, que a igreja sofre e que tudo Satanás pinta e borda, né? Parece. Mas Deus vai fazer notória a sua obra. Vinde contemplai as obras de Yahvé. Que assolações efetuou na terra. Ele destruiu os exércitos do anticristo. Ele fez uma grande mortandade dos inimigos que cercavam Israel. Que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, quer dizer, ele põe fim à guerra. Acabou. Nem Putin, nem Kiev, nem Biden, nem ninguém. Acabou a guerra. Yahvé reina. Amém. Acabou a guerra. É verdade, isso aí. Irmãos, isso vai acontecer. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Nada de ONU, mãe. Nada de ONU. Nada de Vaticano. De Cisjordânia. De OLP. De Yasser Arafat. De Talibã. Acabou. Yahvé se engrandeceu aí, ó. Quebra o arco e despedaça a lança. Aleluia. Graças a Queima os carros no fogo. E ainda diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Todos vão saber que Ele é Deus. Sou exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Aleluia. Amém. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fortaleza. Aí o que vai acontecer, irmão? Entra o Salmo 47. A celebração do rei que voltou. Batei palmas todos os povos. Batam palmas todos os povos. Celebrem a Deus com vozes de júbilo. Batam palmas todos os povos. Alegrai-vos. Aleluia, celebrei a Deus com vozes de júbilo, pois Yahvé Altíssimo é tremendo. Isso vai acontecer depois do Armagedon. Depois que o Armagedon passou, agora os povos estão em paz. Comece a festa. Batam palma todos os povos, celebrem a Deus com vozes de júbilo, pois Yahvé, o Altíssimo, é tremendo. Ele nos submeteu os povos.
Israel ocupa o lugar que é deles. Deu as nações a eles. E Deus entregou as nações do mundo a eles. Isso é a Aleluia. profecia, irmãos. Isso é. Ele nos submeteu os povos. Ele pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança. A glória de Jacó, a quem ele ama. É tão sério. Agora olha só, enquanto ele faz isso, do vale de Cedron, onde ele partiu rejeitado, ele vai subir marchando em triunfo, entrando dentro dos portais da cidade. E aí o Salmo 24 vai se cumprir. Levantem portas as vossas cabeças. Levantem os portais da cidade de Deus. Levantem as vossas cabeças para que entre o rei. Com harmonia e arte. E aí ele subiu, Deus, entre aclamações. Subiu onde? Subiu no vale de Armagedon para entrar dentro da cidade. Sim. O Senhor, ao som da trombeta, salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai o nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra. Deus reina sobre as nações. Deus reina sobre as nações. Deus é o rei de toda a terra. Sentado em seu trono. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. O trono de Deus encarnado. O trono de Davi, o Pai de Cristo, está ocupado agora pelo Messias. É isso aí mesmo. Deus se senta no seu trono. O trono é dele. Não é do Pai. Não o trono do Pai, o trono dele. O trono que ele tem direito. O trono que ele sofreu como Messias para se assentar. Graças a Deus. Deus se assenta no seu trono. Que ordem maravilhosa. Ah, Senhor. Que ordem Irmãos, não dá vontade de parar. Ó, Deus reina entre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. E aí começa a festa. Os príncipes dos povos se reunindo. O povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertence as bandeiras. Os escudos da terra são de Deus agora. É cronológica esse salmo. É ordem cronológica. Ordem cronológica. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Aí vem o 48 que a gente canta. A festa continua. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade de Deus, no seu santo monte. Amém. Ali em Sião ele é grande. Ele fez do Monte Sião a alegria de toda a terra. Hoje o Monte Sião não é a alegria de toda a terra. É o motivo da briga de toda a terra. Mas naquele dia o Monte Sião vai ser feito a alegria de toda a terra, irmãos. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu.
Aleluia. Graças, Senhor. Levantai, ó portas, vossas cabeças.